acha que é preciso remoer o passado para que a gente possa também evitar um golpe futuro ou presente, né? Como é que o senhor analisa essa decisão do presidente Lula e até essa atitude de alguns, até integrantes do governo, como esse ministro, que vai contrariar a decisão do presidente Lula? Como é que o senhor analisa? Fabiola, fui durante quase 6 anos presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos do Regime Militar. Nessa tarefa, nós levantamos não só o caso dos desaparecidos, mas cerca de 300 casos de pessoas que foram mortas nas delegacias de polícia ou mesmo na rua, mas absolutamente dominados. Era um cinema de terror durante esses anos todos, com estabelecimento da responsabilidade do Estado pela morte, pela tortura de vários daqueles que eram opositores ao regime ou até inocentes que foram flagrados ou foram presos indevidamente. Portanto, eu creio que rememorar não quer dizer deixar de olhar o futuro. Eu creio que, aliás, rememorar é projetar no futuro para que no futuro não se repita isso. Não vejo nenhum prejuízo de rememorar o que foi e o que significou depois de 1968, mas que teve a sua origem em 64, para projetar o futuro. Contesto o presidente Lula porque uma coisa não prejudica a outra. Eu creio que elas estão interligadas. Ainda mais nesse momento em que se tenta reeditar 64. Né? 8 de janeiro não é 8 de janeiro. 8 de janeiro é 8 de janeiro e 31 de março de 1964. As duas pontas estão ligadas e se vê que o discurso não é tão distante um do outro. Os discursos de 64 e os discursos de 2023. Portanto, eu creio que deva ser relembrado. Exatamente o que diz o Lula. Isso são pessoas que não tinham nascido, que não sabem. Exatamente são essas pessoas que têm que ser ilustradas, têm que ser educadas para saber o que aconteceu. Não é? Portanto, eu creio que nada melhor para preparar o futuro do que esquadrinhar os erros do passado. Eu acho que, ainda mais eu tendo sido membro, tendo conhecido o que aconteceu tão tragicamente como presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos, eu acho que é obrigatório que isso seja relembrado em homenagem àqueles que foram torturados, foram presos, foram desaparecidos, e cujos corpos ainda estão desaparecidos. Professor Miguel Reale Júnior, que não apenas vivenciou o período da ditadura militar, mas como, inclusive, participou aí das investigações sobre esse episódio muito trágico da nossa história. Na sua análise, obrigatório relembrar isso para que a gente não apague a memória. Vamos lá, Sakamoto, até queria saber aí de informações de bastidores que você tem sobre essa decisão do PT, por que o PT resolve, não sei se contrariar, mas enfim, realmente relembrar. Lula, quando deu essa entrevista a Kennedy Alencar, não quis chamar essa atenção justamente para não se ficar num embate com os militares. Foi esse um pouco o caldo da história, né, o Sakamoto? O PT ele queria, o presidente Lula, né, ele está, na verdade, evitando, até por conselho de uma parte, deixando claro, de uma parte dos seus conselheiros, dos seus assessores, está evitando entrar nessa história por conta do fato de que existem generais, coronéis, tenente-coronéis, majores, tudo envolvidos na investigação, sendo investigados, provavelmente vão ser indiciados, provavelmente teremos, né, generais condenados por tentativa de golpe de Estado, coisa que não aconteceu em 64, mas agora vai acontecer. Então, ele está, na verdade, evitando, na verdade, está evitando, né, gerar qualquer celeuma, qualquer coisa que possa ser usada pelo grupo ultraconservador das Forças Armadas para tentar gerar um ruído, né, para tentar jogar as Forças Armadas contra o governo. Então, o Lula está lá em silêncio. Eu, particularmente, eu sou contra, na verdade, né? Eu acho que essa ação, o presidente não precisa participar de atos, mas uma coisa é o seu governo participar de atos.
né? Se o Lula não quiser participar por um caso de um cálculo político, depois, beleza, depois a história vai tratar de julgar ele por conta disso. Agora, o fato é que o governo precisa, e é importante que participe. Você tem uma parte do governo que vai participar, e aí eu tenho uma avaliação, pelo que eu estava ouvindo, né? Não é dissidência, não, porque é o seguinte: uma coisa é o governo falar claramente, olha, não pode, não vamos participar. E aí alguns membros do governo vão e participam. Né? Não é que há uma dissidência, uma briga, não é que o Lula está sendo desrespeitado. Isso aí é jogo também interno. Falar, tá bom, você vai lá e participa, por quê? Porque tem uma quantidade muito grande de militantes do PT que estão achando isso um absurdo completo. Tem um pessoal, que inclusive os neolulistas, assim que falam, não, o Lula tá certo, não tem que mexer, não sei o que lá, e tá aí, vão, porque é o pessoal que, da mesma forma que tem um bolsonarismo radical, tem um lulismo radical também que muitas vezes segue e acha que tudo que o Lula fala é verdade absoluta, mesmo que o Lula não esteja concordando com aquilo e esteja negociando internamente no governo para atender uma parte da militância que está absolutamente irritada com isso. Vamos lembrar que você teve ministros também, teve pessoas historicamente no PT que foi torturado, sabe? Que durante a ditadura. Você teve uma presidente da República pelo PT, que foi a Dilma Rousseff, também que foi presa e torturada na ditadura, né? Então, o que acontece? Tem muita gente que ficou insatisfeita, achou um absurdo, e aí, para distender, você vai acabar tendo, sim, nomes, primeiro que nomes do PT, o PT vai participar, e nomes do governo que vão acabar participando, né? E isso não é uma questão de briga com o Lula, é uma reacomodação exatamente devido a isso. O Lula não quer criar essa celeuma com as Forças Armadas, mas aceitam e até topam, admitem que uma parte tanto da base do seu partido quanto da base do governo acabe participando. Agora, tem um ponto, né, só para reforçar o que o professor Reale colocou, que eu acho importantíssimo. Gente, sabe o que é importante a gente relembrar os 60 anos do golpe de 64? Porque ele continua vivo em militares que insistem em melar eleições, num discurso cínico de que as Forças Armadas são um poder moderador, na corrupção das fardas com braço forte e mão leve. A gente viu muito no governo Bolsonaro. É corrupção de vacina, é corrupção na compra de Viagra, é corrupção na compra de prótese peniana. Eu não estou fazendo piada, é exatamente o que você ouviu. Mas não só isso, né? Não é só pelos Braga Netos, pelos Augusto Helenos, pelos Estevão Teófilos, pelos almirantes Garniers da vida, né? Mas também porque a ditadura militar segue viva na tortura pelas mãos de policiais nas periferias. Policiais que atuam, esse naco de policiais que atua de forma criminosa, que são herdeiros dos métodos e técnicas que foram desenvolvidas na repressão, né? A gente fica falando que o golpe passou, vamos esquecer tudo isso mais. 64 é uma purulenta ferida exposta ainda. A gente nunca curou o que foi deixado para trás em 21 anos de ditadura. A gente tapou com um curativo mal feito, né, que chamamos de transição lenta, gradual e segura. Cobrimos com uma anistia que a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos falou, gente, pelo amor de Deus, tem que rever isso aí. O STF não quis. Deixamos com um deixamos para lá com governabilidade, mas a ferida continua fedendo, apesar desses esforços estéticos, né? Repito, não apenas pelo esforço de uma parte das Forças Armadas a ser cúmplice nesse golpe bolsonarista, mas toda vez que o Estado mata, não como um infeliz efeito colateral da proteção da população ou do próprio agente de segurança, mas como execução de políticas de limpeza social e contenção social. Né? Só para terminar, a gente tem lidado com o passado, repito, como se tivesse automaticamente feito as pazes com o presente. Não fez. E o impacto da gente não entender, não refletir, não discutir, não resolver esse nosso passado faz com que o Estado continue aterrorizando e reprimindo parte da população, como fazia na ditadura, normalmente a mais pobre, com a anuência de uma outra parte quase sempre rica. Né? A ditadura, Fabiola, ela é revivida não só quando, inconsequentes criminosos usam sua liberdade de expressão contra a liberdade de expressão alheia, vão executar um golpe, vão tentar calar jornalista, vão tentar calar comunicador, vão tentar calar movimento social, mas também quando alguém que é negro e pobre é torturado pelas mãos da polícia na periferia de São Paulo, no Morro Carioca, por pessoas treinadas com táticas refinadas da ditadura, a fim de garantir a ordem e o progresso. Então, nesse 31 de março, meu desejo
é que, também fazendo coro ao professor Reale, é que a gente conte e reconte a história do que aconteceu na ditadura militar até que ela entre nos ossos, nas vísceras dos jovens, dessa nova geração, para que ela não acredite que a liberdade da qual ela desfruta veio de graça, mas que custou sangue, suor e saudade de muita gente. Tá aí, forte. E você, Josias, tem ou não tem que fazer algum ato para relembrar aí 64? Como é que você analisa a atitude do PT, a atitude do ministro, inclusive, do governo Lula, o ministro Luiz Marinho, que confirmou já a presença? Tem que fazer, Fabiola. O Lula está se comportando como se quisesse transformar o Brasil numa espécie de turista viajando dentro da sua própria história. E um turista sui generis, do que viaja num avião enquanto a bagagem é transportada em outra aeronave, no bagageiro de outra aeronave. Preservar a memória de uma nação é importante. Quando essa memória impôs sofrimento semelhante ao que foi imposto por uma ditadura de 2 décadas no Brasil, aí mesmo é que a preservação da história se torna um gênero de primeira necessidade. Você precisa ensinar às gerações que vieram depois do golpe, algumas nasceram, muitos brasileiros nasceram quando o país já estava sob uma democracia ou um simulacro de democracia, não é? Essas pessoas precisam compreender o que se passou no Brasil, né? E hoje, 1964 ainda é uma unha encravada na história do Brasil. E se a tentativa de golpe de 2022 serviu para alguma coisa, essa tentativa que desagou no 8 de janeiro de 2023, foi para mostrar que essa unha encravada ainda está cheia de pus, né? E o presidente não pode se comportar como se enxergasse apenas luz no fim do túnel. Não, há pus no fim do túnel. Então é preciso discutir o que se passou. É preciso que o Lula parte do pressuposto de que, passando uma borracha, algo que hoje só interessa ao Bolsonaro, aliás, ele propôs lá na Avenida Paulista, vamos passar uma borracha sobre tudo que aconteceu. Essa borracha hoje só interessa ao Bolsonaro. Mas o Lula supõe que, manuseando a borracha, ele vai pacificar as Forças Armadas, ele vai retirar, expurgar a política dos quartéis. Quero crer que o presidente comete um erro. A partir do debate sincero e desapaixonado sobre o que aconteceu no Brasil, a ditadura de 2 décadas, essa democracia que esteve ameaçada agora com o Bolsonaro, é a partir desse debate e não da conversão de militares em eternos bibelôs que não suportam nem o debate. Ora, que absurdo é esse? Então é a partir do debate que nós vamos chegar a um ponto de equilíbrio. É preciso discutir, inclusive, o papel das Forças Armadas. Que Forças Armadas o Brasil precisa? Não é o caso de mudar o currículo das escolas militares? Não é o caso de ajustar o texto constitucional para retirar do texto, em definitivo, aquela fantasia de que o artigo 142 pode ser utilizado como um pretexto de um poder moderador que já não existe desde o Império? Não é? Não é o caso de rediscutir tudo isso, não é o caso de ter um debate sério. O presidente Lula parece considerar que não. Ele acha que, jogando dinheiro no orçamento das Forças Armadas, ele vai pacificar os militares. É preciso saber, inclusive, por que esse dinheiro está sendo jogado ali. Qual é o papel dessas Forças Armadas? Tudo isso nós estamos negligenciando. Estamos perdendo a oportunidade de aproveitar uma grande oportunidade que a conjuntura nos oferece de discutir a sério essas questões. Então, acho que o presidente erra de forma muito nítida. E o partido compartilharia o erro se acompanhasse o presidente Lula nessa decisão de passar uma borracha sobre 1964, que completa domingo agora 60 anos, aniversário de 60 anos, né? Então o partido se distancia do presidente, acho que cumpre o seu papel, porque também só faltava agora uma agremiação partidária deixar de discutir algo tão relevante, né? Então, acho que o Lula ainda haveria tempo, já está meio tarde, porque estamos a dias do aniversário de 60 anos do golpe, né? Mas acho que o presidente precisa
levar a mão à consciência e perceber que o momento histórico exige que nós respeitemos a memória do país. O Lula está desrespeitando a memória do Brasil. Os três foram pelo mesmo caminho, achando que é um assunto, sim, principalmente pela situação que a gente vive hoje, né? Aliás, até na coluna do Jamil Chad, mais cedo, ele até colocou uma entrevista com um relator da ONU, e ele dizendo que esse silêncio oficial, nesse caso, se o governo não fizer uma atitude, revela que a ditadura não foi superada. E aí, trazendo aí esse contexto atual, né? Achando aí, fazendo uma análise, de certa maneira, de que esse silêncio, para ele o silêncio é o abandono das vítimas da repressão, algo que o Estado nunca poderia fazer, foi o que disse o Fabian Salvioli. Então, até pela fala dele aqui, ouvindo vocês três, né, professor Miguel Reale, para a gente finalizar, não é nem que é um erro ele não falar, não é que não, assim, é um problema ele não falar, ele deve falar, né, deveria ser até obrigatório falar, né, esse é o caminho. Sem dúvida, eu fico me perguntando qual o receio que o Lula tem de fazer referências ao que aconteceu em 64. Será que com isso ele ia gerar suscetibilidades, ia ferir as Forças Armadas, porque participaram 60 anos atrás do golpe de Estado? Ou seja, isso é demonstração de que ainda está vivo o espírito de 64 e não se pode mexer nisso? Acho muito negativo, portanto, também sobre esse aspecto, não se fazer referência. E não é só o PT, né? Há outros partidos que lutaram contra a ditadura até mais que o PT, como o PMDB, o próprio PSDB, que surge depois, surge na Constituinte, mas todos os seus principais líderes eram os líderes contra a ditadura no PMDB, né? Ou seja, o PDT com Brizola, ou seja, não é só o PT, são vários, todo aquele conjunto de partidos que constituíam oposição ao regime ditatorial que deviam estar se manifestando. Não é, o PT não tem o monopólio da oposição à ditadura, né? Quem mais falou contra a ditadura foi Ulisses, não é? Acho que devemos relembrar essa figura imensa do Ulisses Guimarães, o grande opositor à ditadura, não é? Então é hora de relembrar o que aconteceu na ditadura, o que aconteceu contra a ditadura e os seus líderes maiores que salvaram o país ou que conseguiram restituir o país à democracia.